Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma palestra da Feira Digital da PUC, ex-PUC. E para essa palestra, nós contamos com a presença da empresa IBM, representada pelo Ricardo Fadini e pela Gabriela. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Ricardo e à Gabriela, agradecer pela disponibilidade de vocês para falar de um tema tão importante, que é carreira e recrutamento. Acho que é um tema muito importante, não só para os alunos, mas também para os futuros alunos da PUC Campinas. Vou passar a palavra, primeiramente, para o Ricardo, e dizer para vocês que vocês têm em torno de 40 minutos para a palestra, para apresentar, e depois nós vamos abrir para as perguntas das pessoas que estão assistindo. Tudo bem? Ok. Thaísa, muito obrigada. É sempre um prazer enorme participar dos eventos com a PUC, né? Nós, IBMistas aqui presentes, ficamos super felizes com essa parceria, né, que tem rendido aí grandes frutos. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Pessoal, eu espero fazer dessa não uma apresentação, mas de uma conversa o mais informal possível, né? Nós não podemos estar pessoalmente, né? Graças a Deus temos a tecnologia para nos ajudar, né? E superar esses momentos de dificuldade, mas a ideia é que seja um bate-papo, né? Que na realidade isso não diria que é uma apresentação, né? É mais uma conversa sobre a minha experiência profissional, né? Eu não sou um teórico, eu não sou um professor, eu sou um profissional, estou na IBM há quase 25 anos, se contar o meu tempo aí de estágio, né? E é um prazer compartilhar isso com vocês, né? Falando da minha vida profissional, eu não consigo separar isso do que é a base da minha vida, que é a família, né? Essa é a primeira formação e a que eu considero mais importante, da família, os nossos valores, né? E outra coisa que sempre esteve muito presente na minha vida e até hoje, né, é o esporte. Algumas características do esporte que constantemente eu me vejo vivendo num ambiente corporativo, né? Seja isso na época que eu jogava futebol durante muito tempo, o trabalho em equipe, o famoso teamwork, né? Esporte que eu pratico hoje em dia, como mountain bike, adrenalina, né? Você saber pensar rápido, tomar a decisão rápido, senão literalmente você vai parar no chão, né? E manter a serenidade. A adrenalina é uma constante no ambiente corporativo também, a gente tem que saber lidar com ela. E no final a gente sente até falta em alguns momentos, isso chega a ser interessante, né? Na minha formação, né, formal, digamos assim, eu fiz administração na Universidade Católica de Petrópolis, né? Eu acho que pelo meu chiado no sotaque deu para perceber que eu sou carioca, né? Parece um rádio fora da estação. Eu moro aqui em Campinas desde 2004, tenho Campinas no meu coração, adoro a cidade, né? Vim para cá vim aqui profissionalmente, transferido pela IBM em 2004 para criar um centro de excelência na época, hoje em dia um centro de excelência para atendimento de toda a Américas na IBM, uma grande conquista da IBM Brasil, né? Fiz uma pós-graduação em administração financeira na FGV, voltando lá bem no meu passado, né? Tive um período de estágio, fiz estágio na IBM em 92, saí em 94, tive outras experiências profissionais, como gerente de uma loja eletroeletrônica, fui trainee do McDonald's, né, experiências diversas, e retornei para a IBM em 98. Né? E aí talvez fique a minha primeira dica ou sugestão, se assim posso falar, para vocês, estudantes, que estão, alguns já no mercado de trabalho, outros iniciando essa sua vida profissional, é de nunca quebrar uma ponte, né? Mantenha sempre os seus relacionamentos. Eu, depois de 4 anos fora da IBM, não podia imaginar e acabei retornando, né? Em 98, quando eu fui efetivado. Em março desse ano, completei 22 anos como funcionário efetivo. É isso. Então, passando aqui para o próximo chart, já ia me atropelando os assuntos aqui. Como eu falei, efetivado em 98, né? Estou em cargos de liderança desde 2001, na época em 2001 como um team leader, e minha primeira designação gerencial foi em 2004, justamente na minha vinda para Campinas. Então, Campinas sempre teve, no caso, Hortolândia, né? A IBM fica em Hortolândia, aqui na região, no interior, e foi um grande desafio aí como gerente de pessoas, gerente de processo, né?
assumindo uma operação que antes era executada nos Estados Unidos e no Canadá, quando nós criamos esse Centro Américas e Hortolândia, que existe até hoje e é super reconhecido globalmente, né? E na minha carreira, uma coisa que a gente brinca muito na IBM, né, que a sigla IBM significa I've been moving, né? Estou sempre em mudança, estou sempre me transformando, né? E isso é uma das características principais como profissional que nós temos que trabalhar, essa capacidade de adaptação às mudanças, né? Adaptabilidade, né? Isso está acontecendo tanto e num mundo cada vez mais dinâmico, muito mais ainda, né? E essa mudança significa aprendizado, além da adaptação, um aprendizado constante, né? Então, eu sempre procurei, na minha carreira profissional, passar por áreas diferentes. Eu, como um gerente de primeira linha, eu devo ter aí liderado uns 5 times, processos em regiões diferentes, tanto América do Norte, América Latina, né? Isso foi um grande aprendizado, não só de processo em si, mas de relacionamento, esse relacionamento com povos e culturas diferentes, né? E isso culminou em 2013, quando tive uma grande oportunidade de ir para a Malásia, em Kuala Lumpur, fiquei por 2 anos lá, uma grande transformação, uma coisa a gente viajar a passeio, né, o que já é excelente, sem dúvida, mas a gente ter essa oportunidade de morar fora é uma transformação muito grande, né? E eu me lembro quando a minha executiva, na época, depois de algum tempo, me pediu para eu dar um depoimento de como estava sendo aquela minha experiência. Eu nunca me esqueci de uma frase, né, um comentário que eu fiz, falando que, no momento, eu achava tudo diferente, né? Lógico, um país literalmente do outro lado do mundo, né? Um país muçulmano, né? Que, por sinal, me recebeu a mim e minha família super bem, né? É importante frisar isso, tenho um carinho enorme pelo país e pelas pessoas lá. Mas depois eu percebi que não era que era tudo diferente, o diferente era eu, né? E aí, voltando de novo à nossa necessidade como profissionais do mundo global atualmente, de se adaptar, né? De estar aberto aí ao diferente, né? Ao contraditório, né? Saber ouvir, né? E isso foi muito interessante. Eu me lembro, tempos depois, eu me recordo, eu almoçando praticamente diariamente, né? Porque na Malásia tem o malaio chinês, o malaio indiano e o malaio muçulmano. E eu ia muito a restaurantes chineses. E eu me lembro, depois, muito rápido, eu peguei o hábito de almoçar tomando chá quente, né? E adorei isso, e sinto falta, inclusive, né? Isso é de novo, essa importância da adaptação, de trabalhar com culturas diferentes e de liderar pessoas com culturas diferentes, né? Isso também foi um grande aprendizado para mim, né? Retornei ao país em 2015, estava trabalhando na mesma organização já há 18 anos, né? Quando me lancei a um novo desafio, né? De mudar de organização, né? Nessa minha experiência na Malásia, já até antes de ir para a Malásia, já era há algum tempo, gerenciava gerentes, né? E nessa transferência de organização, eu assumi uma posição de mais senioridade dentro da IBM, né? E numa organização totalmente nova que eu não conhecia absolutamente nada do processo, né? Então, essa abertura a desafios, né, é uma coisa importante, né? A gente está aberto a desafios, lógico, se preparar para isso. Sempre considerei, principalmente num cargo de liderança, né, o otimismo fundamental, né, mas o otimismo com responsabilidade, né? A gente se preparando, a gente estudando e tomando as ações necessárias para superar os desafios, né? Depois a gente fala um pouco mais da questão da atitude, né, que abrange aí várias facetas, né? Mas talvez o que esteja na cabeça de muitos de vocês, principalmente dos mais novos, que talvez não tenham de idade o tempo que eu tenho de IBM, caramba, como é que o Ricardo consegue ficar 25 anos na mesma empresa? E a minha resposta é simples, né? Acho que é o alinhamento com os valores da IBM, né? Eu vejo os meus valores totalmente alinhados com os valores da IBM. Uma coisa que eu sempre considerei muito, extremamente importante, né, é empatia, né? E quando a gente fala em empatia, se eu tenho a empatia por uma pessoa, se eu tenho uma empatia por um cliente, né, é aquele negócio, eu não vou querer fazer com os outros o que eu não quero que façam comigo.
ou vou querer fazer com o próximo que gostaria que fizessem comigo, né? Então, isso vai, sem dúvida, proporcionar o melhor atendimento possível para o cliente, né? Da mesma forma, vai gerar, né, como está no item 3, uma responsabilidade, uma confiança nos relacionamentos, né? A gente vai ter responsabilidade nesses relacionamentos, né? E até uma coisa que eu valorizo muito também é a gratidão. Acho que a gratidão é uma característica importante. E uma das coisas que a IBM fez crescer demasiadamente essa gratidão que eu tenho pela empresa, essa admiração que eu tenho pela empresa, vou compartilhar rapidamente com vocês uma situação pessoal, né? Eu, em duas situações, a primeira em 2009, a segunda em 2017, a minha esposa passou por problemas de saúde sérios, né? Em ambas as situações, ela teve que ficar aí mais de 1 mês e meio internada. Na primeira delas, em 2009, eu tinha acabado de me tornar o que a gente chama na IBM, né, upline manager, né, ou seja, um gerente de segunda linha, gerenciando os gerentes. E eu escutei do meu líder global, como da minha líder global, como do meu líder local, a mesma orientação, que foi o seguinte: Ricardo, esquece a IBM, cuida da sua família, né? Então, isso no momento, né, nós somos, não dá para separar o Ricardo Fadini profissional do Ricardo Fadini pessoal, isso não existe. Nós somos uma pessoa única, né? E isso me marcou muito em ambas as situações. E o mesmo depois veio ocorrer com líderes diferentes. Eu ouvi a mesma mensagem em 2017. E a inovação é transformação constante, né? É a busca sempre pelo melhor, algo que sempre me atraiu muito também, né? E o que a IBM foca, né, em ser essencial para o mundo. Agora, falando de novo, tem duas frases que me marcaram muito, né? A primeira é essa do Thomas Edison, que isso eu ouvi desde criança do meu avô materno, né? Ele falava que, sempre frisava isso para mim, né? Dessa frase, que genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração, né? E o Thomas Edison foi um gênio, né? Ele nada menos fez do que, né, ele criou a lâmpada incandescente, né? E ele dava esse peso todo à transpiração, à dedicação, ao suor da camisa, né? E isso falando aí, voltando lá, quando eu comentei no primeiro slide do esporte, que sempre me marcou, né? Eu estudei numa escola alemã, né? E aí talvez a disciplina tenha sido uma outra característica que eu adquiri desde cedo e que sempre me ajudou na vida profissional, né? Eu lembro num determinado torneio de futebol, né? E sem dúvida eu não era o mais talentoso, mas era difícil alguém se esforçar e correr menos do que eu, né? E eu lembro que eu ouvi na beira da quadra um senhor falando: nossa, como esse garoto tem raça, né? Isso me marcou, eu devia ter 10, 11 anos de idade, né? Então, acho que a dedicação, né, para vocês todos estudantes, né, a dedicação, a disciplina, né, a vontade de fazer, a vontade de acontecer é fundamental, né? Isso está muito alinhado com uma mensagem, né, que eu sempre passava para os meus liderados, né? No momento eu não sou líder de pessoas, que é a gente ser o protagonista da nossa carreira, né? Eu sempre falava o seguinte: não adianta o Ricardo Fadini colocar o peso do desenvolvimento dele profissional e do sucesso dele profissional no líder A ou no líder B, né? E eu fazia o seguinte comentário também: imagina se vocês colocarem todas as suas expectativas de sucesso, dos seus sonhos sobre os meus ombros. E se eu for um péssimo gerente de pessoas, né? O que vai? Eu seria avaliado como tal. A IBM dá muito foco nisso, na gerência de pessoas, na liderança, né? E o que vai acontecer com a carreira de vocês? Então, essa frase me marca tanto pela questão da dedicação, pela questão da disciplina, do suar a camisa, mas também aquela de se colocar a responsabilidade de nós sermos protagonistas da nossa carreira, né? E essa outra frase, né? Os estudantes de administração certamente já ouviram falar no Stephen Covey, né? E essa frase é uma frase que me marcou bastante, me marca, né? Que liderança é uma escolha, não é uma posição, né? Não é porque eu tenho nível A, B ou C dentro de uma empresa que necessariamente eu vou ser considerado como líder. Eu posso ser um estagiário e ter uma atitude de liderança, né? Isso me faz lembrar uma outra situação também. Eu gerenciava um time
que era responsável por todo o backlog das máquinas, né, de hardware, né, de Américas, Estados Unidos e Canadá. A gente trabalhava muito com parceiros, e nessa época a gente fazia sempre seguia o calendário americano, né? Então, a gente, na época, né, isso não acontece mais hoje em dia, a gente trabalhava no carnaval, né? As pessoas não ficavam felizes, mas depois acostumavam com isso, isso era deixado muito claro, essa necessidade, né, no momento da contratação, desde o início, e nós folgávamos nos Thanksgiving, né, que é dos feriados mais, se não o mais importante dos Estados Unidos e também no Canadá, né? E naquela época eu tive que pedir para o time para trabalhar naquele feriado, porque tinham 2 parceiros importantíssimos que estavam colocando os vários pedidos, né, num montante extremamente alto e importante, tanto para a IBM como para esses distribuidores. E tive que pedir para o time trabalhar. E gerou em muitas pessoas, né, um sentimento muito negativo, né? E aí primeiro vem a empatia, né? Minha primeira pergunta para o time foi, né, se vocês estivessem sentados na minha cadeira, o que vocês fariam? Vocês virariam para os executivos do distribuidor A, do distribuidor B, ou da IBM, falariam, vocês desculpa, vocês vão perder uma renda de X milhões de dólares, né, porque meu time vai sair de férias. Quem faria isso? Né? E aí que eu quero entrar no detalhe, eu estou contando a história mais por conta desse detalhe em si, né? Um dos funcionários virou e falou assim, poxa, Fadini, o time que atende Canadá, né, tem várias pessoas já suportaram nos Estados Unidos e tem esse skill. Então, você pode deixar o pessoal que suporta os Estados Unidos sair no feriado e essas pessoas que suportam o Canadá cobrir nesses dias, né? Porque os feriados de Thanksgiving dos países são em datas diferentes. Então, isso é atitude de liderança, né? É um exemplo. E aí, atitude, a gente tem várias perspectivas, né, pessoal? A gente fala dos valores, né? E no ambiente profissional, na nossa carreira, né, sem dúvida tem competição, né? Vão ter momentos de promoção, de aumento salarial, e tem essa promoção, mas é extremamente importante, né? Porque vão ter armadilhas na nossa frente, nós todos somos humanos, né? Nós cometemos erros, né? Mas outra coisa que eu ouvia sempre também, durante a minha criação, na minha família, eu sempre ouvi muito, e isso sempre me marcou, era o seguinte, né? Ricardo, mantenha sempre os seus atos à altura dos seus valores. Nunca rebaixe os seus valores para justificar seus atos, né? Então, os valores da empresa são fundamentais. Essas armadilhas vocês encontrarão, os que já trabalham talvez devem se lembrar de algumas situações dessas enquanto eu falo, mas é importante nós estarmos atentos, mantermos os nossos valores e reconhecermos nossos erros, né? Todos nós erramos, né? Então, isso é fundamental. Relacionamento, né? E aí volta aquele terceiro valor que eu mostrei para vocês dentro da IBM, a confiança nos relacionamentos. E hoje, em especial, aconteceu uma situação interessante comigo, né? Eu até teria participado numa outra reunião com a PUC hoje, do projeto de mentoria, né? E pegar feedback de alguns alunos. Enquanto eu estava me preparando até para essa conversa com vocês ontem, eu esbarrei no meu copo, né, e derrubei um copo d'água inteiro em cima do meu laptop, né? O que aconteceu? O meu teclado parou de funcionar, né? Isso eram quase 10 da manhã, né? E aí, graças ao meu relacionamento, liguei para uma pessoa que trabalha na área de gerenciamento de ativos, né, o Asset Management, que a gente chama na IBM, e rapidamente, graças a esse contato, eu consegui ir à IBM Hortolândia, numa exceção, né, trocar o meu teclado, voltar para casa e estou aqui hoje, né? Então, o relacionamento, de novo, muito ligado aos valores, né? Querer ajudar as pessoas, ter essa empatia, né? A motivação que eu falei para você, ser protagonista da nossa carreira, né? A motivação, eu lembro da primeira avaliação que eu fiz na IBM, em 1998, né? O meu gerente na época falou, Fadini, a motivação é como se fosse aquela fagulha, né, numa fogueira que tem que ter dentro de você, você tem que alimentar isso dentro de você, né? A empatia, como nós falamos, né? E a comunicação, né, também fundamental, né? E da comunicação, tem uma história interessante, tem um colega, que hoje em dia ele é diretor de uma empresa em Portugal, e ele escreveu um livro, se tiveram oportunidade de ler, é muito interessante, chama-se Uma Vez numa Empresa, Uma Vez na Empresa, né? Michel Paul. E tem uma passagem, vou até dar um spoiler aqui para vocês, né, que seria comigo.
que uma frase que eu sempre brincava com ele se reportava a mim na época, eu falava, num momento de dificuldade, eu falava assim, Michel, temos que resolver isso, eu tenho que garantir o leitinho das crianças, né? Por quê? Isso, para mim, voltando ao primeiro chart de novo, a minha família é a minha base, né? Então, até hoje, quando eu tenho algum desafio muito grande, na minha mesa aqui do meu lado, eu tenho de cada lado a foto, tenho 2 filhos, né? O que chama Ricardo, também 18 anos, uma filha Marília, de 15, e a foto é minha esposa. Então, eles que me dão garra. Então, eu falava isso mostrando a motivação, né, para ele como algo que me faz superar os meus desafios. E ele, no livro, colocou isso como ele enxergava como acomodação, entendeu? Como fazendo algo sendo forçado. Então, tá vendo? Eu até conversei com ele sobre isso, depois é um grande amigo meu até hoje. Mas como a comunicação é extremamente importante, né? Integridade, não preciso falar, e resiliência. O ambiente corporativo, pessoal, nós sempre teremos altos e baixos, né? A resiliência é fundamental, né? Para a gente ter a resiliência, a serenidade para superar esses desafios, né? Skills, habilidades, conhecimento, né? Quando eu me formei, né, em meados de 94, né, naquela época a gente se formava, fazia uma pós-graduação, como se faz hoje em dia, né, e depois ficava anos sem um estudo formal. Estejam preparados, vocês nunca mais vão parar de estudar, né? Uma das grandes, talvez a mais importante característica no ambiente corporativo hoje em dia, que se fala, é a habilidade de aprender e desaprender, né? E ainda mais um mundo em transformação, tanto conhecimento novo, e conhecimento hoje em dia é poder, né? A gente tem que estar constantemente se transformando, constantemente aprendendo, né? E falando um pouco aqui desse dinamismo também do ambiente corporativo, do mundo dos negócios globalmente, né? Vocês vão ouvir falar muito em agilidade, né? Uma metodologia ágil, né? Que se iniciou como desenvolvimento de software, né? Que hoje em dia toda a área administrativa está permeando toda a área administrativa também. Isso fomenta muito, incentiva muito a interação entre as pessoas, o empoderamento, que é uma palavra tão usada atualmente, né, dos funcionários, né? E aí você tem a liberdade de tomar ação e a responsabilidade por esses resultados também, né? A liberdade vem junto com responsabilidade. O conhecimento, como eu falei para vocês, constante conhecimento. Pessoal, vocês vão estar sempre estudando, né? Eu, hoje em dia, com 25 anos autor de IBM, né, eu nunca me vi estudando tanto, né? Tendo que aprender tantas coisas novas. Isso é extremamente interessante, por sinal, né? Inovação, como eu falei para vocês, hoje em dia, sem inovação, né? Isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? E ter uma conversa dessa online, né? A gente talvez não imaginasse isso no início de fevereiro, antes do dia 16, início de março, desculpa, né? Em fevereiro, muito menos. Pessoal, é isso, eu corri bastante o máximo aqui, já ultrapassei, peguei 2 minutos da Gabriela, né? Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, né? E passo a palavra para a Gabi. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigada, Fadini, super inspiradora aí as suas palavras, não só para eles, mas para mim também, que estou aqui na IBM já há algum tempinho. Falando um pouquinho sobre mim, eu estou aqui na IBM fazem 10 anos já, e sempre quando eu falo o tempo eu me assusto um pouquinho. Né, eu sou filha da PUC, eu me formei em psicologia, e a IBM é minha segunda empresa, né? E desde que eu entrei, não sabia que eu ia ficar tanto tempo, assim, não tinha esse propósito, mas como o Fadini falou, e como eu vou falar para vocês também sobre a IBM, a gente tem essa possibilidade de carreira e de você ter várias possibilidades sem necessariamente mudar de empresa, né? A gente brinca que dentro da IBM é como se a gente tivesse várias empresas dentro de uma só, né? Então você vê muitas realidades aqui diferentes, dependendo da área que você
que você está e onde você está trabalhando, mas tudo isso permeado pelos mesmos valores, né? Então, o que o Fadini disse aí, que ele ouviu de gerentes diferentes, de países diferentes, as mesmas, né, a mesma orientação é porque a gente tem muito forte os nossos valores aqui dentro. E não sei se vocês conhecem pessoas que trabalham aqui, ou já trabalharam, enfim, mas a gente tem essa cultura forte aí, com base nos nossos valores que o Fadini apresentou aí. Se você quiser mudar o slide, Fadini. Então, essa é um pouquinho de mim, né? Hoje eu estou na área de Talent Acquisition, que é a área responsável aí pela contratação aí dos profissionais para entrar na IBM, né? Então, eu estou em recursos humanos desde quando eu entrei na IBM, e na área de Talent Acquisition, hoje eu sou responsável, aí, team leader responsável pelas contratações aí dos profissionais que entram na IBM. Então, falando um pouquinho sobre a IBM, né, e o porquê da IBM, eu acho que já deu um pouquinho para vocês se inspirar com o que o Fadini disse, mas principalmente para vocês aí, estudantes da PUC ou de outras universidades também, sempre quando vocês pensam em buscar uma primeira oportunidade de estágio ou de emprego ou uma transição de carreira, às vezes já tem experiência, é muito importante que vocês não só olhem para aquela posição, para o salário, para as atividades, mas também para a empresa, né? Então, se essa empresa ela é baseada ali nos valores que você busca enquanto pessoa, enquanto profissional, né? E a empresa, quando a gente está nesse momento de processo seletivo, vocês têm que ficar muito claro que é uma escolha de mão dupla, né? Vocês escolhem a empresa que vocês querem trabalhar e a gente acaba escolhendo vocês também. Então, é muito importante que nesse momento, né, nessa escolha dessa primeira oportunidade de carreira, vocês escolham empresas que estejam alinhados com o propósito de vida de vocês, com os valores que vocês têm, e que às vezes nem sempre é muito claro, né? E por isso que a gente tem que conversar com pessoas que trabalham naquela empresa, ouvir depoimentos, para vocês sentirem se aquilo lá combina um pouco com aquilo que vocês acreditam, com aquilo que vocês buscam, tá? E por que a IBM, né? A gente poderia citar aqui muitas coisas da IBM, como o Fadini já disse, né? Mas tem 3 pontos principais aí que eu acho que todo IBMista que vocês ouvirem falar aí do porquê trabalham na IBM, porquê gostam de trabalhar na IBM, eu acredito que essas 3 coisas aí vão estar permeadas aí na fala desses profissionais, né? Primeiro é o impacto, né? Então, a gente ouve da IBM, vocês podem ouvir da IBM tanto na graduação, para quem é curso de tecnologia, estuda a IBM durante a graduação, mas a IBM ela está no nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente não enxerga ela, né? Mas eu vou contar um pouquinho para vocês exemplo de como que vocês lidam com a IBM aí no dia a dia de vocês. Então, uma empresa aí que está há mais de 100 anos e que vocês podem pensar na IBM como uma empresa de inovação, uma empresa que revolucionou aí com soluções inovadoras, que revolucionou a forma da gente lidar no dia a dia. Então, quando construiu o código de barras, por exemplo, há muitos anos atrás, criou o computador pessoal, né, o computador que a gente usa, que por mais onde as pessoas geralmente conhecem a IBM por conta disso, né? E hoje a gente está aí nessa onda de levar a tecnologia para resolver os problemas da sociedade, né? Então, a gente, tanto nas empresas, né, quanto também ajudando, por exemplo, o laboratório do Fleury, com diagnósticos ali de um possível tratamento para o câncer, né? Então, a gente está em todos os negócios, em todos os tipos de indústria, e a IBM ela pode estar em qualquer lugar, né? Porque onde tem tecnologia, onde cabe tecnologia, a gente pode estar criando soluções ali para impactar o mundo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto aí, né? O impacto que a gente pode trazer nas empresas, na sociedade, na vida das pessoas, né? Quando a gente
trabalha em tecnologia, a gente vê o quanto isso é importante. E principalmente agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, a gente sente o quanto que a tecnologia está sendo importante na nossa vida, né? Então, e nas empresas, o tanto que as empresas também estão tendo que se adaptar para esse novo normal, né? Como a gente está dizendo aí, e o quanto que a IBM ela pode representar aí e criar soluções de valor para o nosso dia a dia, tá? Então, eu acho que esse é um dos primeiros pontos. Um outro ponto, né, a gente fala em relação à inclusão, à diversidade, né? Quando a gente fala na IBM, a gente está falando de uma empresa que está em mais de 170 países. Então, só por isso a gente já sabe que a gente tem uma diversidade de pessoas, de culturas, enfim, a gente tem um mundo dentro da IBM, né? Então, pessoas que pensam diferente, pessoas que, enfim, têm raças diferentes, sexo diferente, enfim. Então, a gente tem aí uma gama e uma oportunidade da gente ter pessoas que pensam diferente, né? Quando a gente fala em inclusão, aqui na IBM a gente tem essa DNA, né? Está no nosso DNA essa questão da inclusão. A gente foi a primeira empresa, por exemplo, a contratar um profissional com deficiência. Isso há muitos anos atrás, antes de existir no Brasil, por exemplo, lei de cotas, né, que a gente tem hoje. A gente tem esse mindset de que realmente pessoas diversas criam soluções melhores, né? Então, é muito comum vocês ouvirem, a gente vai falar um pouquinho aqui de algumas premiações que a IBM tem em relação a nesse sentido também, tá? E aí falar de carreira, né? Então, se a gente está em 170 países, no Brasil nós somos mais, né, que 10 mil funcionários, estamos aí em vários estados, praticamente acho que quase todos os estados, principalmente aqui para vocês que são aqui, a maior parte ali da região de Campinas, aqui em Hortolândia, que é onde está a maior parte dos nossos funcionários aqui no Brasil. A gente tem infinitas possibilidades de carreira, né? Então, como eu disse, a gente tem, é como se tivesse várias empresas dentro de uma só. Então, você consegue construir carreira dentro da IBM, migrando dentro dessas unidades de negócio, sem necessariamente sair da companhia, né? E aqui é muito legal ressaltar, e é muito comum na IBM, que aqui a gente tem diversos tipos de profissionais, né? Desde médicos trabalhando com tecnologia, né? Quanto agrônomos, enfim, psicólogos como eu e diversas formações. Primeiro porque trabalhar com tecnologia exige que a gente tenha formações diversas, porque se a gente, como empresa, vai desenvolver uma solução para o Fleury, eu preciso ter um olhar médico também para criar uma solução que seja adequada para aquele público que eu estou vendendo a minha solução. Como também a gente tem essa cultura das pessoas se movimentarem, né? Então, não necessariamente porque eu fiz uma formação na área administrativa ou administração de empresas ou relações internacionais, que eu preciso seguir carreira sempre naquela área. Eu posso realmente migrar e ter outras possibilidades, né? Então, eu posso atuar como gestão de projeto, eu posso atuar numa área mais técnica, de repente, né? Às vezes eu identifico ali um interesse e vou fazendo algumas formações, talvez até dentro da IBM, que me possibilitem eu mudar de carreira, né? Então, isso é muito comum, né? Eu já tive gerente, por exemplo, na IBM, que tinha formação, né, na graduação em artes e trabalhava em RH, né? Então, isso é muito comum na IBM e principalmente vocês aí que estão na universidade, muitas vezes a gente, né, para procurar o primeiro estágio, procurar o primeiro emprego, a gente se limita àquela área da formação. Obviamente que para o programa de estágio isso né, tem um sentido e é esperado que seja assim, mas que vocês possam pensar na carreira de vocês muito mais amplo, tá? E a IBM dá oportunidade para vocês pensarem dessa forma, tá? E aí, Fadine, se você quiser mudar, isso. Legal. E aí, falando um pouquinho sobre o que a IBM faz, né? Então,
Já citei algumas coisas aqui, mas então vocês podem pensar aí a IBM de diversas formas, né? Como uma empresa aí que criou soluções aí ao longo desses mais de 100 anos, né? Então, muitos de vocês podem pensar na IBM como a empresa que criou o computador pessoal, mas hoje a IBM ela está, né, numa onda de soluções cognitivas. Na verdade, a gente atua prestando serviços de tecnologia de ponta a ponta para qualquer indústria, né? Então, desde soluções de inteligência artificial, soluções cognitivas. Não sei se vocês conhecem o Watson, que é a solução cognitiva aqui da IBM, como também em computação nas nuvens, cloud, serviços, infraestrutura, né? Porque toda tecnologia, toda inteligência artificial também precisa de uma infraestrutura que vai suportar esse cliente e também segurança, né? Então, hoje tudo está na nuvem, tudo está disponível, tudo está aberto. Então, como que a gente garante a segurança dos dados dos nossos clientes? Né? Então, hoje esses são os nossos principais focos aqui na IBM, né? Então, a gente consegue oferecer aí para os nossos clientes uma solução de tecnologia de ponta a ponta, tá? E aí, Fadine, se você quiser mudar, eu vou dar alguns exemplos aqui de onde vocês podem ver hoje a IBM no dia a dia de vocês, né? Então, como eu disse, muitas vezes a gente não vê a IBM, né, numa prateleira de supermercado, enfim, algo que é visível, mas a gente lida com ela muitas vezes no nosso dia a dia, tá? Então, aqui são alguns exemplos de algumas parcerias que a gente teve aí com algumas empresas recentes, tá? Então, por exemplo, no Burger King, a IBM lançou um assistente de inteligência artificial para falar com os colaboradores do Burger King. Então, os colaboradores ali conseguem falar com o Watson, né, da IBM, e tá de alguma forma perto ali da liderança do Burger King, tá? Principalmente da área de gestão aí do Burger King. Eles conseguem tirar dúvidas sobre o Covid, sobre, enfim, qualquer assunto relacionado com a profissão deles ali dentro do Burger King, eles conseguem usar através do assistente de inteligência artificial, tá? Tem a Bia também, que é do Bradesco, que essa talvez daqui seja mais famosa, foi um dos projetos bem grandes aí que a IBM teve no Brasil, que quando a gente tem alguma assistência, né, quem é correntista aí do Bradesco, muitas vezes quando você vai tirar alguma dúvida ali sobre a sua conta, você pode estar falando com a Bia, e a Bia é assistente de inteligência artificial aí da IBM, tá? Tem também do call center da TIM, que também é um outro exemplo, que a gente pode muitas vezes estar falando com o Watson da IBM. E muitas outras, né? Recentemente saiu também da Magalu, da Magazine Luiza, né? Que também a gente consegue ter uma interação com o Watson via WhatsApp, né? Então, se você quiser saber qualquer dúvida sobre seu pedido, sobre algum produto, você consegue falar com o Watson da IBM através do WhatsApp. Então, são exemplos aí de como que vocês conseguem estar mais perto aí da IBM sem estar, né? Então, para vocês terem uma ideia aí de como que a gente está atuando nas empresas e oferecendo soluções aí cognitivas para os nossos clientes, tá bom? Legal. E falando aí sobre diversidade e inclusão, né? Como eu disse, a gente tem realmente no nosso DNA essa questão de diversidade e inclusão, principalmente porque nós temos essa cultura, né? Como a gente seria atuando com 170 países, que tem pessoas que trabalham em horários diferentes, que pensam diferentes, que têm religiões diferentes, se a gente não tivesse essa cultura, né? Então, isso é bem comum aqui na IBM, vocês podem ver através de diversas iniciativas que a gente tem aqui, não só com essas premiações que tem aqui, então, melhores empresas para mulheres trabalhar, melhores empresas na categoria étnico-racial, LGBT, PCD também, que a gente foi premiado ano passado,
Mas, independente dessas premiações, a gente consegue viver isso na prática aqui na IBM, tá? A gente tem, por exemplo, as BRGs, que são grupos de profissionais IBMistas voluntários, né, que se interessam em se unir para falar sobre um tema e disseminar esse conhecimento, disseminar eventos a respeito disso, né? Então, a gente tem hoje em torno de uns cinco grupos de BRGs, por exemplo, e tem um grupo voltado para pessoas com deficiência, tem um grupo voltado para afro, tem um grupo voltado para LGBT, QI+, tem grupo que discute multigerações trabalhando junto, né? Porque eu tenho na IBM um profissional que está há 30 anos trabalhando na IBM, que pensa diferente do que um estagiário, do que um jovem aprendiz que está entrando com uma cabeça totalmente diferente. Então, eu tenho esses grupos que são pessoas que se unem, de mulheres também, né? A gente tem um grupo de mulheres que se unem para falar sobre esse tema, para fazer eventos, para disseminar esse conhecimento para outros IBMistas, e para a gente promover ainda mais a inclusão na IBM. A gente tem uma área de diversidade e inclusão dentro de recursos humanos, para vocês terem uma noção. Então, mas seria muito mais viver assim e sentir o que é a IBM nesse aspecto do que eu realmente falar aqui sobre isso, né? Então, é algo que quando você entra na IBM, eu tenho certeza que eu, pelo menos, quando eu entrei, me marcou bastante, né? Eu acho que na minha primeira semana de trabalho na IBM, há muito tempo atrás, a gente estava sentada, trabalhando, e passaram algumas pessoas entregando alguns folhetos, né? E esses folhetos eram eventos, na época, sobre a população LGBT e eventos, tinha palestra, depoimento sobre isso. E eu olhei, na hora, o meu primeiro pensamento foi: o que isso tem a ver com o meu trabalho na IBM, né? E depois eu fui sentindo que realmente faz toda a diferença a gente ser inclusivo, né? Então, a gente ter essa cultura de inclusão, ela nos beneficia como pessoa e como profissionais, né? Então, eu consegui ter essa visão e trabalhar com pessoas diferentes, eu com certeza entrego um valor diferente para o meu cliente do que se eu trabalhar com pessoas que são iguais a mim, né? Então, exatamente, e depois a gente vai sentindo na prática que a IBM é isso mesmo, né? A gente consegue viver um pouquinho e sentir um pouquinho de como é trabalhar aqui. Eu não sei se eu falei muito rápido, se eu atrapalhei, falei alguma coisa muito corrida, mas teve algumas pessoas que já colocaram perguntas aqui, se vocês quiserem também escrever, agora a gente vai ficar disponível aí para fazer as perguntas de vocês. Muito obrigado pela aula que vocês deram, né, Ricardo e Gabriela, sempre um prazer. Eu já tinha ouvido vocês, salvo engano, num evento que a Prograde fez no ano passado, quando ainda vivíamos um mundo não pandêmico. Eu lembro até fiz uma pergunta, acho que para o Ricardo, sobre as questões da história e das tecnologias ao longo dos tempos, né? Mas, enfim, vamos abrir aqui para as questões dos alunos, dos interessados. Eu vou ler algumas aqui no chat, e aí eu leio para vocês, tá? Vamos começar aqui com o Bruno Amorim. O Bruno Amorim está nos ouvindo aí. Ele diz assim, né? Olá, sou estudante de engenharia de software na PUC Campinas. Vocês me ouvem bem, gente? Tá meio chovendinho aqui? Tá. Começou finalmente uma chuva para livrar a gente de engenharia de software na PUC Campinas, e gostaria de saber, é possível ingressar? Espera aí que saiu do meu... É possível ingressar em um estágio da IBM estando no primeiro ano da faculdade? Como prosseguir nesse processo de inserção no mercado de trabalho? Querem fazer uma rodada? Legal. Ou já responde direto? Acho que vamos responder e a gente passa para outra. Quem fez a pergunta foi o... Esqueci o nome.
Bruno. Bruno, é o seguinte, você tem a possibilidade, sim, de entrar na IBM. Na verdade, a gente tem na IBM vários programas de estágio, tem mais de um programa de estágio, tem para quem está o nosso programa tradicional aí, que é o programa de 2 anos, geralmente a gente considera alunos a partir do 2º ano, 3º semestre, mas tem programas que é o Associates, por exemplo, que é mais voltado para quem está terminando a graduação, mais do 3º ano para frente, que é um programa mais voltado para aceleração de carreira. A gente tem programas, não programas de estágio, mas vagas efetivas que você está cursando tecnologia, isso já te classificaria para você atuar numa vaga como profissional efetivo mesmo, né, como CLT. Então, possibilidades tem sim, tá, Bruno? Agora, dentro do programa de estágio, geralmente a gente prioriza, tem mais de um programa, né, mas geralmente a gente prioriza a partir do 2º ano, tá? Então, se você está no 1º ano, você até poderia já se inscrever, a gente até já divulgou as vagas, né? E você poderia fazer todo o processo seletivo agora, ainda nesse ano, mas com previsão de início para o início do ano que vem, tá? Isso é possível também. Temos 117 pessoas no total, né? Além dos panelistas, que somos nós, né? O Gustavo Castro pergunta, sendo líder, como consegue mesclar os objetivos da empresa com as metas individuais? Tem tudo a ver com a questão que o Ricardo dizia, né, desse único ser, né, tanto o profissional quanto o pessoal, pois se exaltarmos muito as metas individuais, as pessoas acabam passando por cima da empresa em prol delas mesmas. Se priorizar as metas em grupo, as pessoas podem perder o sentido de ser o indivíduo que faz a diferença. Como lidar com esse meio a meio? Porque sempre vai ter, mesmo depois de uma baita análise de recrutamento, pessoas difíceis de lidar. A história que o diga, né? O que oferecer para que trabalhem em grupo e como indivíduos ao mesmo tempo e não se esgotem. Posso, acho que, responder. Vocês me ouvem bem? Uma coisa que eu sempre costumava falar para o meu time, principalmente para os mais novos, é que eu sempre vi a carreira, isso só para criar uma base aí, né, como uma maratona e não como uma corrida de 100 metros. Né? Então, o primeiro ponto é a gente controlar a nossa ansiedade. Né? Acho que enxergar isso como uma maratona, usar a empatia. Né? A gente tem concorrentes, mas acho que a gente tem que manter, acima de tudo, nossos valores. Né? E fazer o nosso melhor. A gente fazendo o nosso melhor, utilizando os nossos valores, alinhando com os valores da empresa, né? E controlando essa ansiedade de crescimento, de promoção, a meu ver, as coisas acontecem, né? E da melhor forma, né? E criando um ambiente favorável. Porque numa empresa como a IBM, por exemplo, a IBM está em 170 países, tem mais de 300 mil funcionários. Né? Uma coisa é fato, a gente, por melhor que nós sejamos, nós nunca teremos a resposta para todas as perguntas. Né? Ou seja, não dá para viver isolado numa ilha. Então, o crescimento está associado à habilidade de relacionamento, a habilidade de criar relacionamentos de confiança, está diretamente relacionado à sua expectativa de crescimento profissional, hierarquicamente, inclusive. Então, não dá para você desassociar, né, eu ser apenas o Ricardo Fadini e esquecer essa minha habilidade de trabalhar em equipe. Porque não existe. Eu não vou conseguir crescer se eu não tenho essa habilidade. Né? Tudo bem, não necessariamente eu vou exercer uma atividade de liderança que eu serei responsável pelo desenvolvimento do time, por dar guidance, por dar coaching, por fazer mentoring, não necessariamente. Eu posso ter no IBM que a gente chama de uma carreira em Y, né? A gente fala, eu posso ser, por exemplo, um técnico super especializado, né? Um engenheiro, um técnico super especializado. Mas, de qualquer maneira, independente dessa posição, mesmo eu não estando numa posição de responsabilidade sobre pessoas, digamos assim, liderança de pessoas, o saber lidar com, trabalhar em time é fundamental. Como eu falei, ninguém vive isolado numa ilha. O interagir, o contribuir,
né? Ainda mais hoje em dia, no último slide, eu não consegui elaborar mais, a gente falou desse ambiente ágil, né? A gente cada vez mais tem equipes empoderadas, né? Que é o conceito hoje em dia que se dá muito também de líder-servidor, né? O líder-servidor é aquele estrategicamente, olhando a pirâmide, é o cara que dá o guidance, né? O cara que mostra a visão e a estratégia, né? E revertendo a pirâmide, ele é o cara que é o servidor limpando barreiras para que o time atinja seus objetivos. Mas o time em si, que é responsável, sabendo onde ele tem que chegar, as pessoas eles têm que saber trabalhar juntos, cada um com as suas potencialidades, para entregar aquele resultado desejado. Desculpa, Linda, eu não sei se eu fugi muito do tópico, né? Se eu consegui responder a pergunta, mas o que eu quis dizer é que não existe como você se desassociar, você profissional, da equipe. O teu sucesso depende da equipe e vice-versa. Excelente. Não fugiu, não. Tem uma questão aqui mais espinhosa, que acho que está na ordem do dia. A PUC tem feito alguns webinários também sobre a questão do racismo no Brasil, né? A questão da herança da escravidão, da população negra. Aí o Lázaro Henrique Souza tem uma excelente questão aqui, ó. Hoje é muito difícil para o jovem negro, hoje, desde, no caso do Brasil, do século XIX, para o jovem negro entrar em uma empresa, mesmo que tenha um curso superior, da população negra, das políticas de inclusão e etc. e tal. Lázaro Henrique Souza faz a pergunta. Ô, Lindner, você pode repetir? Eu não sei se só para mim que cortou, mas no meio da sua pergunta travou. O Lázaro diz, hoje é muito difícil para o jovem negro entrar em uma empresa, deixa eu voltar aqui, em uma empresa, mesmo que tenha curso superior, é muito difícil o jovem negro entrar numa empresa, ainda mais numa IBM, digamos assim, né, empresas mais importantes do mundo. Como a IBM lida, então, com essa questão, né, da dificuldade, da acessibilidade da população negra a essas grandes corporações e tal. Esse caso do Magazine Luiza, né, ela até falou que no Roda Viva, se não estou enganado, ontem, né? Enfim, tenho vontade. Sim, obrigada aí por repetir. Bom, a gente, como eu disse, né, a gente tem aí várias iniciativas de inclusão, não só para negros, né? A gente tem uma BRG voltado para esse público, né, que chama BRG Afro aqui na IBM, que exatamente incentiva e estimula a carreira e não só isso, mas que a gente também possa ter essas pessoas em posições de liderança, né? Que esse é um desafio, não só para negros, mas para mulheres, enfim, a gente tem várias minorias aí que a gente tem alguns desafios adicionais, tá? Na IBM, a gente tem esse foco na contratação, tá? Inclusive, a gente tem algumas iniciativas aí para incentivar e estimular a contratação de todo o nosso público diverso, tá? Sem prioridade de nenhum, mas para todo o nosso público diverso. Então, eu acho que a BRG, por exemplo, é um exemplo de como a gente vive isso na IBM, tá? E o quanto isso reflete também no nosso início, né? Então, a gente tem inclusive alguns targets aí para cumprir em relação à diversidade também, tá? Algumas metas que a gente tem que cumprir aí para a gente ser, obviamente, cada vez mais inclusivo, tá? Eu não sei se eu respondi, se o Fadini também quiser complementar alguma coisa. Não, acho perfeito, Gabi, mas poderia complementar só dizendo que a IBM está esperando ansiosamente todos esses currículos, né, dos afrodescendentes. Exato. Ainda temos tempo, né, Thaís? Temos, né? Então vamos lá, a Gabi, Gabi não, o Adrian Lima Silva, fazer parte do time a partir de uma feira de estágio que vocês participaram na PUC, lá em 2018, ele faz ciências contábeis. Minha dúvida hoje é como estão os processos de estágio CLT bem atualmente, nos dias de hoje, o Adriano. Legal. Inclusive, eu acho que eu e o Fadini estávamos, né? Eu vou na feira da PUC todos os anos, desde quando começou.
E acho que no último ano eu e o Fadini estivemos juntos, nos 2 últimos anos, né, Fadini? Então pode ser Ano que passado eu estive. Ano no ano passado eu estive. passado, pode ser que vocês tenham se encontrado aí com a gente mesmo. Mas falando um pouquinho dos nossas, né, das contratações aí, tanto no programa de estágio como efetivos, isso no início da pandemia, obviamente que a gente ficou com um certo frio na barriga em relação às contratações, principalmente de estagiários, né? De como que a gente ia lidar com esse momento, mas em nenhum momento a gente paralisou as contratações, muito pelo contrário, né? Eu acredito que, se eu falar em números, a gente já deve ter contratado uns 200 estagiários ou mais nessa pandemia, fora os profissionais, tá? Então, eu acho que a IBM tem uma vantagem aí da gente ser uma empresa de tecnologia, então a gente já tinha tecnologia para trabalhar home office, independente da pandemia, a gente já tinha isso um pouco na nossa cultura, já um pouco não, né? A gente já tinha isso na nossa cultura. Para estagiários, obviamente que a gente precisa de uma atenção um pouco especial, porque vocês requerem ali que tenham alguém para ajudá-los a desenvolver na carreira. Então, eu acho que a gente teve algumas adaptações também na forma de como a gente fazia as coisas, mas a gente adaptou todo o nosso processo aí, tanto de seleção quanto de contratação, desde o processo de seleção, admissão, vocês recebem a máquina na casa de vocês e começam o primeiro dia virtualmente, né? Até a gente ter alguma expectativa, a gente ainda não tem previsão de voltar para o escritório, acredito que esse ano ainda não, mas a gente ainda não tem essa visibilidade. Então, as nossas oportunidades estão de vento em polpa, tanto para o programa de estágio quanto para vagas efetivas. De certa forma, por estarmos numa empresa de tecnologia, acredito que a gente está com vários projetos novos aí para clientes que estão tendo que se adaptar a esse modelo e se adaptar às suas empresas para serem cada vez mais virtuais. Então, de alguma forma, isso nos favorece, né? E com isso a gente reflete no número de contratações também, né? Então, hoje a gente está com bastante oportunidades, tanto para quem cursa, principalmente, né, para quem é da área de tecnologia, mas não só, né? A gente também tem ali oportunidades para quem está aí na área administrativa. Eu vi que também teve dúvidas aqui a respeito de na área de direito, então a gente também dentro do programa de estágio tem, obviamente que é um volume bem menor de vagas do que quando eu olho para um curso de administração ou curso de tecnologia, mas eu tenho oportunidade de início de carreira na IBM, sim, para todas essas áreas, tá? Isso, tinha uma dúvida. Tem várias questões anunciando que são de outras áreas, né? Medicina veterinária, RP, se tem também espaço para cursos não tão, digamos, voltados para o perfil da empresa. Por exemplo, a Giovana Rezende faz medicina veterinária aqui na PUC, né? E gostaria de saber se, por exemplo, ela poderia. Dentro do programa de estágio, a gente tem uma certa limitação, né? Porque é esperado que o estagiário tenha uma atuação ali numa área que seja similar à graduação que ele está cursando, né? Então, dentro do programa de estágio, isso acaba não sendo possível, mas a gente tem, às vezes, oportunidades na área administrativa, inclusive a gente está com algumas oportunidades em aberto agora para a localidade de Hortolândia, para atuar numa área administrativa. E aí, para algumas oportunidades, não exige a formação completa, né? Você vai atuar ali como assistente administrativo, enfim. Então, é possível desde que você tenha esse interesse, né? E, enfim, não necessariamente seguir ali na sua carreira de formação. É possível sim. Dentro do programa de estágio, aí a gente já tem algumas limitações, porque a gente tem esse objetivo de formar e de trazer experiências que sejam relevantes ali para a formação de vocês, tá? Bom, caminhando para o final aqui, tem algumas questões sobre línguas estrangeiras, né? Tem gente perguntando se sem inglês fluente seria possível
estagiar ou trabalhar na IBM. E acho que tem mais de uma questão voltada para isso. E aí, nesse mundo globalizado, pandêmico... Legal. Essa é uma boa pergunta. E a gente teve essa discussão, acho que já deve estar fazendo um ano e meio por aí, em relação ao idioma, principalmente no programa de estágio, porque o nosso programa de estágio, um ano e meio atrás, ele exigia inglês. E, obviamente, né, que ele é um diferencial, porque a gente está numa empresa que está em 170 países, que muitas vezes o seu dia a dia não vai ser com uma pessoa do Brasil. Então, ele é diferencial, ele acaba te favorecendo na IBM para muitas oportunidades, mas a gente identificou que, principalmente para a gente conseguir contratar essa minoria, que é um dos nossos objetivos, né? A gente precisaria modificar esse critério aí no processo de estágio, né? No programa de estágio. Então, hoje, o nosso programa de estágio não é requerido inglês. Existe um teste de inglês para saber a sua proficiência, mas ele não é classificatório, vamos dizer assim. E aí, obviamente, você vai para a área que ali você vai ter um pouco menos de contato com a língua. De qualquer forma, entrando na IBM, é necessário que vocês coloquem isso como objetivo, né, de aprendizado, porque muitas vezes os treinamentos são em inglês e as oportunidades também, né? Se a gente tiver línguas, isso de alguma forma favorece a nossa carreira para ela acontecer talvez mais rápido, né? E a gente conseguir, às vezes, algumas oportunidades ali que tem alguma exigência, tá? Então, é isso. Então, hoje, para o programa de estágio, não. Para algumas vagas efetivas também não é exigido, tá? Mas depende muito da área, de onde você vai entrar, da atividade que você vai fazer, e aí é vaga por vaga mesmo para entender ali o pré-requisito, tá? Muito que bem. Já chegamos no limite, Thaisa? Foi isso? Sim, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Não, estava gostoso porque as questões... Tá, com certeza. Bom, foi sempre uma alegria revê-lo, na verdade, né? Sempre falam muito bem e trazem as principais questões que importam, né, para o nosso público. Então, foi uma alegria. Thaisa, você quer encerrar? Passo a palavra para a Thaisa e vou dar um abraço para todo mundo aí. Eu queria agradecer mais uma vez ao Ricardo e à Gabriela pela palestra, pela disponibilidade. Dá gosto de ver o Ricardo falar, né, do prazer que ele tem, do carinho que ele tem pela empresa, a Gabriela também. Então, acho que isso dá uma motivação grande para os alunos, principalmente nesse momento, né? Eu atuo no curso de Engenharia Química e, nesse momento, por exemplo, eles estão correndo atrás de estágios. Então, ver um profissional falar como vocês estão falando aqui, para eles é motivador. E, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, mas eu achei essa conversa final, essas perguntas muito pertinentes, que foram enviadas aqui no chat. E é isso. Queria agradecer mais uma vez e voltem ano que vem. Muito obrigado. Ai, desculpa, Pode falar, Gabi. Eu só queria agradecer também e dizer que a gente divulgou as vagas, algumas oportunidades na feira aí de vocês. E para quem se inscrever, a gente vai sortear 2 sessões de mentorização, tá? Então, com profissionais aqui da IBM. Então, para quem se inscrever, de repente até amanhã, aí até o final da semana a gente sorteia e informa vocês quem que vai ser premiado aí com 1 hora de mentorização sobre carreira com 2 profissionais aqui da IBM, tá bom? Perfeito, obrigada. Perfeito. E eu queria, Thaisa, mais uma vez aí agradecer também. É sempre um grande prazer participar dos eventos da PUC, né? E como disse inicialmente, é uma felicidade essa parceria entre a IBM e a universidade. Contem com a gente sempre. Para a gente também é uma alegria. Muito obrigada, gente. Bem, então, pessoal, a gente encerra a nossa palestra com a IBM, tá? Vamos dar continuidade à feira. E é isso. Boa tarde a todos. Tchau, Ricardo. Tchau, Gabi. Tchau, Lindenberg. Tchau, um abraço. Um abraço.